Você sabe qual é o seu chamado? Muitas pessoas não sabem, mas a verdade é que Deus tem um plano bem ajustado para cada um de nós aqui na Terra. Cada pessoa tem um chamado diante da obra de Deus para com as outras pessoas. Aqui vamos mostrar algumas citações da Bíblia Sagrada, o livro mais vendido no mundo, que podem te ajudar a encontrar o seu chamado. Assista e aproveite cada momento para aprender mais sobre Deus. Ele disse a eles: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criação. Fale por aqueles que não podem falar por si mesmos, pelos direitos de todos os que estão destituídos. Fale e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e necessitados. Aprenda a fazer o certo, buscar justiça. Defenda os oprimidos. Assuma a causa dos órfãos. Pleiteia o caso da viúva. Ele mostrou a você, ó mortal, o que é bom e o que o Senhor exige de você, para agir com justiça e amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. No entanto, cada pessoa deve viver como um crente em qualquer situação que o Senhor designou a ela, assim como Deus os chamou. Esta é a regra que estabeleço em todas as igrejas. Portanto, santos irmãos e irmãs que participam da vocação celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, a quem reconhecemos como nosso apóstolo e sumo sacerdote. Pois considerem sua vocação, irmãos, que não havia muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Não chame ninguém na terra de seu pai, pois um é o seu pai, aquele que está nos céus. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, quem substitui a luz pela escuridão e a escuridão pela luz, quem substitui o amargo pelo doce e o doce pelo amargo. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem da sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas quando Deus, que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, teve o prazer de se revelar seu Filho em mim, para que eu pudesse pregá-lo entre os gentios, não consultei imediatamente carne e sangue. Deus é fiel, por meio de quem você foi chamado em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois Deus não nos chamou para o propósito de impureza, mas para a santificação. Tornou minhas palavras de juízo afiadas como espada, escondeu-me na sombra de sua mão. Sou como flecha afiada em sua aljava. Ele me disse: Você é meu servo Israel e me trará glória. O Senhor está perto de todos os que o invocam, para todos os que o invocam em verdade. Busque o Senhor enquanto pode ser encontrado, invoque-o
enquanto está perto. Ó, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, divulgue suas ações entre os povos, cantem para ele, cantem louvores para ele, fale de todas as suas maravilhas. Louvado seja o Senhor com cânticos, porque tem feito coisas excelentes. Que isso seja conhecido em toda a terra. Clama em alta voz e exulta de alegria, ó habitantes de Sião, pois grande no meio de ti é o Santo de Israel. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, e eu te responderei, e eu te direi coisas grandes e poderosas que não sabes. Então ele me disse: escreve, bem-aventurados os que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. E ele disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas, para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E Pedro lhes disse: vocês mesmos sabem como ilegal é para um judeu associar-se a um estrangeiro ou visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar nenhum homem de profano ou impuro. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Ó Senhor, Tu és tão bom, tão pronto a perdoar, tão cheio de amor por todos que Te buscam. Portanto, irmãos santos, participantes de um chamado celestial, considere Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Mas encorajem uns aos outros dia após dia, desde que ainda seja chamado de hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Uma voz está chamando: abra o caminho para o Senhor no deserto. Faça plano no deserto, uma estrada para o nosso Deus. Portanto, visto que estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas, joguemos fora tudo o que nos atrapalha e o pecado que tão facilmente nos enreda.
e corramos com perseverança a carreira que nos foi traçada, fixando os olhos em Jesus, o pioneiro e consumador da fé. Pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, desprezando sua vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia. Agora receberão misericórdia de Deus. Mas em seus corações reverencie a Cristo como Senhor. Esteja sempre preparado para uma resposta a todos que lhes pedirem para explicar o motivo da esperança que você tem. Mas faça isso com gentileza e respeito, mantendo a consciência limpa, para que aqueles que falam maliciosamente contra o seu bom comportamento em Cristo se envergonhem de suas calúnias. Cada um de vocês deve usar qualquer dom que recebeu para servir aos outros, como mordomos fiéis da graça de Deus em suas várias formas. Se alguém fala, deve fazê-lo como quem fala as próprias palavras de Deus. Se alguém serve, deve fazê-lo com a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja louvado por Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todo o sempre. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual Ele está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Portanto, se tem algum encorajamento por estar unido a Cristo, se houver conforto de seu amor, se houver alguma partilha comum do Espírito, se houver ternura e compaixão, torne minha alegria completa por ter a mesma opinião, ter o mesmo amor, ser um em espírito e de uma só mente. Não faça nada por ambição egoísta ou vaidade. Em vez disso, valorize os outros com humildade, acima de si mesmo, não olhando para os seus próprios interesses, mas cada um de vocês para os interesses dos outros. Não que já tenha conseguido tudo isso, ou já tenha chegado ao meu objetivo, mas prossigo para agarrar aquilo para que Cristo Jesus me segurou. Irmãos e irmãs, ainda não me considero que o tenha assumido, mas uma coisa eu faço, esquecendo o que está para trás e me esforçando para o que está à frente. Prossigo em direção à meta de ganhar o prêmio pelo qual Deus me chamou para o céu em Cristo Jesus. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus.
Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus antes do início dos tempos, mas agora foi revelada por meio do aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe a vida e imortalidade à luz por meio do Evangelho. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia.